Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do nosso Senhor, que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Mateus capítulo 5, nós vamos ler do 17 até o 20, amém? Você achou aí? Mateus 5, do 17 até o 20. Se você não tem Bíblia aí, você pode acompanhar aqui atrás no telão. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o melhor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça nesse momento, Senhor, pela tua palavra, por essa noite maravilhosa que vivemos até aqui e pela noite poderosa e extraordinária que vamos continuar vivendo, porque sabemos que o Senhor está nesse lugar, sabemos que a luz está nesse lugar e onde a luz, as trevas não permanecem. Nós damos uma ordem nas regiões celestiais, Pai, para que todo principado e toda potestade, qualquer ação do maligno, Senhor, seja repreendida essa noite pelo poder do nome de Jesus Cristo, e que a Tua palavra seja soberana nesse lugar, que a Tua ação seja soberana nesse lugar, que a Tua manifestação seja soberana nesse lugar. Nós declaramos que só há um Deus sobre todos nós essa noite nesse lugar, que há só um Senhor, há um só Espírito, há um só Pai de todos, em todos e por todos, e o nome dele é Jesus Cristo, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e não há nenhuma outra força, não há nenhuma outra manifestação com autoridade nesse lugar, Senhor. Nós repreendemos toda ação maligna nesse lugar, todo espírito de desatenção, Senhor. Qualquer coisa que venha roubar essa preciosa semente do nosso coração, Pai, nós repreendemos no poder do nome de Jesus e declaramos, Senhor, um ambiente profético, declaramos um ambiente de manifestação da Tua glória, declaramos, Senhor, um ambiente onde os corações vão pegar essa palavra, guardar, Senhor, porque a Tua palavra diz para guardarmos a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Senhor. E é exatamente isso que vai acontecer essa noite, por causa do poder do nome de Jesus Cristo, do poder do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Então, como eu falei para vocês, nós vimos anteriormente que Jesus nos mostrou quem somos por meio daquilo que podemos ser nele. Amém? Mateus capítulo 5, ele começa falando das bem-aventuranças. Então nós vimos que as bem-aventuranças nada mais é do que a alegria do Espírito em nós, nos mostrando que ainda que nós venhamos a chorar, nós seremos consolados. As bem-aventuranças vêm nos mostrar que, independente do que eu e você passamos nessa terra, nós podemos ter esperança, nós podemos ter alegria, nós podemos nos achar bem-aventurados, pessoas
que receber a graça de Jesus para transpor toda e qualquer dificuldade que o mundo opressor venha colocar sobre nós. Um jugo desigual, apontamento, acusação, qualquer coisa que o inimigo venha querer roubar da nossa vida, querer matar na nossa vida, ou querer destruir da nossa vida, em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que eu e você somos bem-aventurados. Amém? Ainda quando contarem mentiras a nosso respeito por causa da justiça do nome de Jesus, a Bíblia diz: alegrem-se. Então não há motivo de tristeza, não há motivo para andar de cabeça baixa, não há motivo para acreditar em outra coisa do que senão eu e você sermos bem-aventurados. É assim que nós começamos. Logo depois eu e você descobrimos o porquê que nós precisamos ser bem-aventurados, por que nós precisamos andar felizes, por que nós precisamos transparecer o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É porque eu e você precisamos ser sal da terra e luz do mundo, para que a nossa obra brilhe perante os homens. Então eu e você somos exatamente aquilo que Jesus disse que nós somos, para manifestar aquilo que Jesus disse que eu e você manifestaríamos nele. Com esse pensamento nós podemos dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 8, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Não há condenação. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então ninguém pode te acusar, ninguém pode te condenar se você estiver perante Cristo. A Bíblia ainda vai complementar, dizer: para aqueles que andam conforme o Espírito e não mais conforme a carne. Então veja bem que é um passo a passo que eu e você precisamos cumprir para que nós consigamos de uma forma poderosa, da forma certa, da forma a qual Jesus predisse na sua Escritura, nós manifestarmos a sua glória. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E hoje vamos ver como Jesus firma o seu envio celestial através da própria palavra de Deus. Porque Jesus começa o capítulo 5 dizendo quem nós somos e o que nós precisamos fazer. E agora ele vem dizer: porque eu estou ensinando isso a vocês, não é de mim mesmo. Jesus vai nos mostrar nos versos a seguir, Mateus 5, 17 ao 20, que ele não veio dele mesmo, que ele veio enviado do seu Pai e veio cumprir as palavras escritas no livro e nos ensinar algo poderoso que eu e você vamos ver essa noite. Você lembra que depois de Jesus Cristo ser batizado no Rio Jordão, ele foi para o deserto ser tentado por Satanás? Você lembra disso? Amém ou não amém? Jesus Cristo foi batizado, Jesus Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E no deserto ele venceu ou ele perdeu? Ele venceu, porque ninguém pode vencê-lo. Ninguém pode vencê-lo. E depois que ele vence a tentação no deserto, ele volta para a sua terra. A Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 4, a Bíblia vai dizer lá no versículo 14 até o 30, que Jesus, ele depois de ser batizado, ele volta a Nazaré, onde ele deu início verbal à sua vida profética perante as Escrituras. Eu e você vamos ver esse texto, lá em Lucas capítulo 4, do 14 ao 30, eu e você vamos ler. Se você tiver a sua Bíblia aí, por favor, abra a sua Bíblia. Esse é um texto muito importante para nós entendermos o conteúdo dessa noite, porque é algo poderoso que o Senhor quer falar comigo e com você. O versículo 14 diz: Jesus voltou para a Galileia depois de ser tentado no deserto, depois de ter vencido o inimigo no deserto. Aí começa esse texto: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por
toda aquela região se espalhou a sua fama. Depois de uma grande luta, sempre há uma grande vitória. E se você resistir ao inimigo, ele vai fugir de você, e você vai andar conforme Jesus, no poder do Espírito, porque quem vence a carne anda no Espírito. Amém ou não amém? O versículo 15 diz: ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume. Olha Jesus indo para a igreja, que bênção, né? É bom vir na igreja. Jesus ia na igreja, está vendo? Jesus ia na sinagoga, todo sábado Jesus ia na igreja, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Vocês estão lendo Bíblia, né? Ah, tá lá, por isso vocês estão ligados aí. Lhe foi entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntaram: não é esse o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito na sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi curado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo de uma colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo no precipício abaixo. Mas Jesus passou dentre eles e retirou-se. É forte ou não é? Quando Jesus começou a pregar a palavra, estava tudo bem. Mas quando Jesus foi confrontá-los, quando Jesus foi revelar a sua verdadeira identidade, quando Jesus foi mostrar quem ele era no céu para aquelas pessoas que andavam na terra, elas não gostaram. Porque ali ele estava se intitulando, entre aspas, o Messias, o Cristo. Como assim Jesus, o filho do José, o carpinteiro, esse que a gente viu crescer, que a gente viu correr pelo meio da nossa igreja, como que ele vai dizer que ele é o Messias? E esse é um dos meus maiores e seus maiores problemas, é querer olhar as coisas celestiais de uma forma terrena, é querer equiparar o Cristo, filho do Deus vivo, com o filho do Zé. Você sabe quando isso acontece na minha e na sua vida? Quando nós olhamos para uma adversidade e dizemos assim: eu acho que não vai dar. Quando eu e você paramos perante uma doença, nós olhamos e nós oramos assim: Senhor, se tu quiser, quem sabe, todavia, se o Senhor quiser, pode me curar. Nós não temos a mesma convicção celestial para falar de Jesus na prova como nós temos quando nós ganhamos uma bênção. Ou eu estou certo ou eu estou errado.
Quando nós recebemos uma bênção, você levanta as duas mãos para o céu e você diz: louvado seja o nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por essa bênção. Obrigado, Senhor, por essa porta. Obrigado, Senhor, por ter me chamado ao ministério. Mas quando começam as lutas, quando começam as adversidades, quando começam as perseguições, quando começam as afrontas, quando começam as mentiras, a gente diz: Jesus, pode ser que dê. Esse texto nos mostra que Jesus não estava vindo por Ele mesmo. Através desse texto aqui eu quero abrir um parêntese e você vai entender o porquê eu vou falar isso para você. Através desse texto nós podemos comprovar que não existe autoenvio. Você já ouviu falar de autoenvio? Quando eu mesmo digo que eu sou e que eu posso fazer de mim mesmo. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe e não deveria existir em lugar nenhum. Você lembra que no começo, quando eu subi aqui, eu falei que Deus disse que não é bom o homem andar só? Se não é bom o homem andar só, por que o homem vai se enviar só? Por que eu vou montar um ministério de mim mesmo, sem alguém colocar a mão sobre a minha cabeça, sobre alguém me abençoar e dizer assim: vai? Por que eu vou fazer algo que nem Jesus fez? Pastor, mas como Jesus? Claro que sim. Quem veio pregar Jesus antes dele? Você lembra de João Batista no deserto? O que João Batista veio pregar? O arrependimento. A voz daquele que clama no deserto. Ele estava falando de quem? De Jesus. E Isaías estava preparando o caminho para Cristo. E a Escritura testificou quem Cristo era. Todos somos enviados e anunciados pela palavra e por alguém. Mateus capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos, lhes dá poder e os envia de 2 em 2. Não é para você andar sozinho. Nós já falamos isso aqui inúmeras vezes. Não é bom que o homem viva só, não é bom que o homem ande sozinho. Você lembra de Moisés, quando estava tentando aconselhar aquela multidão no deserto? As pessoas vinham, trazia problema para ele, ele ficava o dia inteiro julgando as ações do povo, o povo vinha para que ele consultasse a Deus perante as suas dúvidas. Você lembra o que o sogro de Moisés disse para ele? Disse assim: o que você está fazendo? Não, o povo vem até mim e eu consulto a Deus conforme a dúvida de cada um. Moisés estava fazendo algo ruim? Não. Moisés estava fazendo algo bom. Moisés estava consultando a Deus perante a dúvida das pessoas. E o sogro dele disse assim: mas você está fazendo, não está certo. Olha o que Moisés estava fazendo. Moisés andando sozinho, no meio de uma multidão, fazendo a coisa certa do jeito errado. E então o sogro de Moisés disse assim: ei, por que você não chama homens de responsabilidade, homens de Deus que podem te ajudar, e você monta grupos de 1000, de 100, de 50, de 10, e esses líderes trazem para você só o que eles não conseguem resolver, e então você não vai deixar esse povo em pé na sua frente o dia inteiro te esperando. Você sabe qual é um dos maiores problemas de andar sozinho? Eu me enxergo só. Eu vou fazer conforme a minha necessidade. Eu vou fazer conforme eu acho que precisa ser feito. Mas eu não ando mais como eu acho. Eu ando conforme a palavra de Deus. Eu e você não fomos para andar em achismos. Eu e você fomos chamados para andar em verdade. E só existe uma verdade. É a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita gente acha que não, vai me libertar de algum problema, de algum demônio, de algum vício, de alguma coisa. Não, muitas vezes a palavra vai nos libertar de nós mesmos.
Muitas vezes a palavra vai entrar dentro de nós, vai fazer um rebuliço, que nós vamos nos libertar de nós, igual aconteceu com Moisés. Moisés parou de deixar aquele povo perante ele e fez líderes, e acabou o problema. Sabe quando muitos problemas da nossa vida acabam? Quando nós começamos a ouvir pessoas com mais experiência do que nós. Isso é um ensinamento poderoso para mim e para você. Comece a dar ouvidos por pessoas que já trilharam o caminho que você está trilhando. Comece a dar ouvido para as pessoas tementes a Deus, homens e mulheres de Deus que andam em jejum, que andam em oração, que andam perante a palavra. Dê ouvidos a essas pessoas e você vai ver como a sua vida vai começar a ter um fardo mais leve, um jugo mais suave. Porque muita gente já trilhou o caminho que você está trilhando. Muita gente já cavou essa rocha que você está batendo hoje. E eles vão dizer assim: ó irmão, para que tu está indo aqui, ó? Tu está indo nessa fileira de cadeira, vai aqui no meio, irmão, ó, o corredor já está aberto. Para de perder tempo, para de se martirizar, pega o caminho já está aberto. Por isso que eu e você temos 2 ouvidos e uma boca só. Nós precisamos ouvir o dobro do que nós falamos. E Moisés conseguiu resolver um grande problema dele e de todo o povo de Israel. Se com Jesus foi assim, se nem Jesus se auto-enviou, se nem Jesus se auto-intitulou, se o João Batista abriu o caminho para ele, e ele foi numa sinagoga e leu a palavra que estava dizendo a respeito dele mesmo, por que eu e você vamos fazer isso? A não ser que existe alguém aqui que é maior que Jesus. Existe alguém aqui? Não. Tem alguém que é maior que Jesus? Não, né? Então não há motivo de autoenvio. Há motivo de submissão. Há motivo de andar debaixo de uma autoridade. De pessoas que vão olhar para você e vão dizer assim: vai por ali, não vai por aqui, não faz isso. Ei, lapidação. Eu e você somos uma joia preciosa, mas precisamos ser lapidados. Porque saímos do meio da lama. E talvez já fomos lavados pelo Espírito. Mas existem alguns buraquinhos ainda que precisam ser lapidados para que essa joia seja elevada. Para que eu e você possamos ser sal e ser luz. Você lembra sal e luz? Não se acende uma candeia e se coloca ela debaixo do velador. Pelo contrário, se coloca ela num lugar alto para que clareie todos que estão na casa. Amém ou não amém? Lembre-se, aqui a gente fecha o parênteses do autoenvio. Lembre-se que Mateus estava escrevendo para judeus, e a Bíblia dos judeus é o quê? Qual que é a Bíblia dos judeus, irmãos? É o Antigo Testamento. Você sabia disso? Então vamos lá. Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, vamos lá. Eu quero ver se é crente. Qual que é o primeiro? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eita, povo crente, hein? Glória a Deus. Essa é a Torá, esses são os livros da lei. Depois nós temos os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Profetas maiores e profetas menores não quer dizer que um era mais santo e o outro menos santo. Isso está totalmente atrelado somente ao conteúdo. Depois, se você abrir a sua Bíblia, você vai ler que profetas menores lá talvez vão ter 1 capítulo, 2, 3 capítulos, 5 capítulos, e os profetas maiores vão ter lá 50, 40 capítulos. Então, quando a Bíblia diz profetas maiores, não quer dizer que eles eram mais santos e os profetas menores que eram menos santos. Não. Isso só quer dizer por causa do conteúdo. Porém, a Bíblia hebraica, a Bíblia do judeu,
ela não tem 39 livros no Antigo Testamento como a nossa. Ela tem 24, porque muitos dos nossos livros estão compactados. Não tem 1 Samuel e 2 Samuel, é um livro só. Os livros dos profetas menores, muitos são um livro só. Então, eles têm menos livro dividido, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Nós aprendemos isso todas as terças aqui na aula de teologia. Isso é um detalhe importante para eu e você aprendermos o porquê que nós estamos falando o que nós estamos falando. Você está lembrado que ainda estamos pregando sobre Jesus cumprir a lei e os profetas, amém ou não amém? E nós estamos falando das leis e dos profetas, amém ou não amém? Então vamos lá, Mateus fez questão de mostrar que Jesus era o Messias, porque o judeu não está esperando Jesus, o judeu está esperando o Messias. Eles não creem que Jesus é o Cristo como nós cremos. Para eles o Messias vai vir e vai reinar e vai ter paz e tudo vai acabar. É o que o judeu espera. Para o judeu, Jesus era um irmão, era um profeta que pisou nessa terra, fez sinais, fez maravilhas e ajudou o povo. Esse é o Jesus para o judeu. Mas para mim e para você não. Para mim e para você é o Filho de Deus. A única forma que Mateus encontrou de poder enfatizar e comprovar a predestinação dita da vida de Jesus Cristo era a forma dele comprovar na Escritura. Mateus precisava provar para os judeus, pelo que ele estava escrevendo para o povo judeu, que os profetas já haviam falado dele e que ele era o Cristo. Esse foi o papel de Mateus no seu evangelho. Jesus, há outro fato importante. No livro de Mateus, você vai ver 18 vezes que está escrito assim: para que se cumpra o que foi escrito pelo profeta, para que se cumpra o que o profeta disse. Essas referências, todas elas predizem Cristo, todas elas falam de Jesus, no livro de profeta Isaías, no livro de profeta Malaquias, no livro do profeta Jeremias, nos Salmos. Então, Mateus escreveu 18 referências de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Para quê? Para comprovar que Jesus estava predestinado pela Escritura. Jesus começa essa parte do seu ensinamento fazendo uma negação. E agora eu quero que você preste muita atenção aqui no versículo 17, Mateus 5,17. Você pode acompanhar aqui comigo. Jesus começa essa parte do seu ensinamento fazendo uma negação. Você lembra? No versículo 17, o que Jesus está dizendo? Mateus 5,17 diz assim: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. O que Jesus disse? Não pensem. Não pensem. Você sabe por que Jesus disse isso? Não há como eu e você dizermos que eu e você somos de Deus se nós não formos obedientes à palavra de Deus. Então Jesus, depois de dizer quem nós éramos e como nós deveríamos nos comportar, Jesus diz assim, segura aí, porque eu não vim falar nada contrário do que os profetas e do que a lei disse. Eu não vim abolir, eu não vim encerrar, eu não vim acabar com a lei, com os profetas. Pelo contrário, eu vim cumprir. Eu vim cumprir.
Porque não há como dizer que você somos de Deus se eu e você não obedecemos a palavra de Deus. Filipenses 2,5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria pegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se a si mesmo, foi obediente e morte de cruz. Uma obediência inegociável, uma obediência acima de qualquer achismo, uma obediência acima de qualquer vontade, uma obediência que passou por cima dos seus sofrimentos, uma obediência que passou por cima do que lhe beneficiava. Você lembra a oração de Jesus no Getsêmani? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus estava comprovando o seu envio através da obediência absoluta a Deus. Tá, pastor, mas você está falando que está tudo no Antigo Testamento, mas isso é Filipenses. Então vamos lá, para Isaías 53, versículo 1, diz assim: quem creu na nossa mensagem? E quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Quem foi esse, irmão? Quem foi desprezado? Quem foi rejeitado pelos homens? Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus e por Deus atingido e afligido. Para cumprir os mandamentos de Deus na terra, precisaremos morrer inúmeras vezes para a nossa carne. Esse é o ensinamento de Jesus. Quer obedecer, tem que morrer. Quer cumprir o propósito, tem que se sujeitar. Quer ser o maior, seja o menor. Quer ser o primeiro, seja o último. Quer estar forte, se considere fraco. Estar totalmente na dependência de Deus. No versículo 18, Jesus enfatiza de forma nenhuma. No versículo 18, Jesus enfatiza que de forma nenhuma se pode descumprir a lei. No versículo 18, Jesus diz assim, digo a verdade. O que Jesus está dizendo? A verdade. Não há outra verdade. Enquanto existirem os céus, de forma nenhuma desaparecerá da lei a menor letra ou o melhor traço, até que tudo se cumpra. Olha o que Jesus está engrandecendo. Jesus está engrandecendo a palavra que está lhe revelando. Ele disse assim, não pode se tirar a menor letra ou o melhor traço. Ao dizer que nenhuma letra pode ser retirada, ele está firmando que não mudará a lei. Pô, se eu não tiro nenhuma letra da lei, o que eu estou dizendo? Vai ser exatamente o que escreveram. Eu vou ensinar exatamente, vou cumprir exatamente o que já está escrito. Eu não vim mudar, eu vim cumprir, porque eu sou obediente. Quando ele diz que nenhum traço da lei será retirado, ele está afirmando que nenhum detalhe será mudado. Então Jesus não iria mudar nenhuma palavra e nenhum detalhe, nenhuma interpretação. Não há heresia com Jesus.
O que está escrito, está escrito. É por isso que Mateus escreveu 18 vezes no seu evangelho, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Porque Jesus não tirou uma letra para se beneficiar, Jesus não tirou nenhum traço da lei ou dos profetas para se beneficiar, porque Ele não veio beneficiar a si mesmo, Ele veio beneficiar a mim e a você através da sua vida, através do preço que Ele pagou na cruz. Ele precisava ser um cordeiro puro, santo, imaculado, sem mancha. As pessoas tinham que olhar para Jesus e não ter um ai para falar dele, não tinham que ter um tio para falar dele, não podiam dizer assim, ó, Jesus, mas tu esqueceu de botar o pingo no i. Ele não podia correr esse risco, porque senão ele não seria chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você lembra lá em Êxodo, quando o povo vai sair do Egito na noite da Páscoa, qual que foi a ordem de Deus? Peguem um cordeiro. Como é que tinha que ser o cordeiro? De 1 ano. Podia ser manco? Não. Podia ter defeito? Não. Tinha que ser perfeito. E eu pergunto para você, quem era aquele cordeiro lá? Nós estamos falando do livro da lei. Jesus já estava lá. Você lembra de quem era a serpente que Moisés levantou no deserto? Era ele. Ele já estava lá. Quem era o maná que caiu do céu no povo no deserto? Quem é o pão da vida que desceu do céu? Ele já estava lá. E essa é uma promessa de Jesus Cristo para mim e para a sua vida, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está com o Senhor desde o princípio. João capítulo 1 vai dizer, no princípio Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, nada do que existe sem ele seria feito. Ele sempre esteve, ele sempre estará comigo e com você, e a maior alegria, com toda a certeza desse mundo, vai ser o dia que ele vai vir nos buscar. Pastor, do que você está falando? Estou falando das palavras que ele disse. Ora, irmão, se ele está dizendo que ele não se auto-enviou, se ele está dizendo que toda a escritura fala dele, é óbvio que o que ele falou é uma verdade. E ele diz lá em João capítulo 15, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Como que eu e você não vamos acreditar num Jesus profeta desse, irmão? Por que você se preocupa? Por que você se preocupa com situações que Jesus pode resolver? Mas Jesus não vai resolver nada na sua mão. Jesus vai resolver quando as coisas estiverem na mão dele. Porque a mão potente é dele, não é a minha, a sua. O braço poderoso é dele, não é o meu e o seu. O nosso socorro bem presente na hora da angústia é ele, não sou eu e você. Então creia, acredite nessa verdade que mudou a vida de milhões, bilhões, trilhões de pessoas até hoje, e vai continuar mudando a vida de muitas pessoas, e a vida de todos aqueles que crerem nessa verdade. No capítulo 19, Jesus começa a desenhar o que será o palco, e aqui eu começo a me animar. No versículo 19 de Mateus capítulo 5, ele começa a desenhar o que será o palco de muitos confrontos com aqueles que acham que a lei são só palavras. Pastor, o que eu mais ouço de crente, irmão? Pastor, eu sei. Pastor, eu sei. Pastor, eu sei. Vamos lá? Versículo 19.
todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Preste atenção agora. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Ele diz que aquele que pratica e ensina será grande no reino dos céus. Pastor, eu sei, e por que não está fazendo? O que Paulo fala aos romanos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você tem propósito? Você foi chamado? Então você já sabe o que fazer. E aí a Bíblia vai estreitar. Eu vou repetir aqui o que o pastor Tom falou quarta-feira. O que o livro de Tiago diz: se eu e você sabemos o que temos que fazer, o bem, e não fizemos, nós pecamos. Então, quando você abre a sua boca e dizer assim, ó, eu sei, você está se autocondenando através da palavra. Se você abre a sua boca e diz assim, eu sei e não pratico, você está na parte A do versículo 19. Aqueles que sabem e não fazem. Depois na sua casa você marque aí e leia Mateus capítulo 23. Os ais. Ai de vocês, fariseus e hipócritas, que se assentam na cadeira de Moisés e apontam o dedo e lançam julgos sobre o povo, mas não mexem uma sobrancelha para sair do lugar. Jesus olha para quem está com ele e diz assim, ó, vocês estão vendo esse povo aí que sabe o que está escrito? Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Não adianta saber se nós não praticarmos a verdade. Não adianta saber o que está escrito e não praticar o que está escrito. Não adianta saber que tem que obedecer a Deus e não praticar obediência. Como que a palavra vai frutificar no nosso coração? Se eu e você pararmos perante um saco de semente desse tamanho e ficar olhando para ele assim, ó, brota, 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 frutifica, vai, brota, brota, brota. Não vai. Você pode passar a sua vida inteira perante um saco de semente e dizer assim, ó, pode ficar falando até você perder sua voz. Brota, vai frutificar. Ei, vai, agora vai, a bênção vai vir. Não, agora o Senhor vai fazer. Não, vai brotar, olha ali, está vindo uma... Não está vindo, não vai acontecer nada. Se você não pegar aquela semente e não germinar numa terra, ela não vai frutificar. A mesma coisa é a palavra de Deus. Se você não pegar a palavra de Deus e não colocar ela dentro do seu coração, ela não vai frutificar. Você pode saber todas as letras, todos os vírgulas, todos os pontos que tem de Gênesis a Apocalipse. Se você não praticar, de nada vale. De nada vale. Paulo vai dizer que o que eu quero fazer, o que eu sei que eu devo fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Paulo vai dizer aos romanos. E ele vai dizer, maldito o homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? Quem poderá nos defender? Quem poderá nos salvar? Jesus Cristo, não é o Chapolin Colorado. Mas quando que o Evangelho vai te alcançar? Quando você der uma resposta prática ao que já está escrito. O que é salvação, meu irmão? O que Paulo vai dizer sobre salvação? Quando você crer com o seu coração e com a sua boca você confessar, você será salvo.
E só isso, tá bom? Não. Porque a fé sem obras é? Se a salvação vem por meio da fé e eu e você não praticamos obras, o que acontece com a nossa fé? Ela morre. E se nós temos uma fé morta, nós não podemos agradar a Deus. E se nós não agradamos a Deus, nós não cremos em Deus, nós não somos salvos. É mais ou menos isso. Quem é salvo, pratica as boas obras. Quem é salvo, sabe o que precisa fazer. E então ele encerra no versículo 20, abrindo um novo nível de comportamento. E aqui nós vamos para o nosso final. Ele diz assim: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus está dizendo, em outras palavras, que a palavra é a base. A palavra, na verdade, é só o início. Os fariseus e mestres da lei pararam na letra. Eles acharam que saber o que Deus quis dizer já estava bom. O que é a lei, irmão? Eu não sei se todos aqui já dirigiram, se dirigem, eu não sei. Mas pense comigo. Não tem autoescola, não tem placa de trânsito em lugar nenhum do mundo. Como você acha que seria o trânsito? Seria um caos. Ou eu estou errado? Por que seria um caos? Por causa do pecado. Porque não tem lei. E o que a lei veio fazer? A lei veio evidenciar o pecado. Sabe por que tem uma placa de 80 km por hora na Transbeto? Porque os caras querem andar 120, 160, 200. Não, pastor, mas dá para andar? Não, não dá para andar. Não é porque dá para fazer que você vai fazer. Se tem uma placa de 80 por hora é porque tem um estudo, tem alguém olhou aquilo ali e viu probabilidades de algo dar errado se eu e você andarmos mais de 80 por hora. Então a lei, ela vem nos brecar e dizer assim, ó, tem uma placa ali, porque se essa placa não tiver, você vai desobedecer. Então eu e você precisamos ter isso na nossa mente, que a lei, ela na verdade, ela veio por causa do pecado. A lei foi dada a Adão? Não. A lei foi dada a Noé? Não. A lei foi dada a Abraão? Não. A lei foi dada a quem? Moisés. A lei foi dada a Moisés, mas lá no jardim Deus disse assim, ó, não coma. Ou não é verdade? Então você não precisa olhar uma reta com o seu carro supersônico e dizer, meu, agora eu vou botar 300 km por hora. Você sabe que não pode. Você sabe que não pode. É isso que Jesus está falando. A nossa justiça, ela precisa ser superior, porque nós precisamos praticar o que está escrito. E eu quero encerrar aqui, Romanos 5:20. A lei, preste atenção, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. O que é transgressão? Pecado, erro. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça de Deus. A lei veio dizer que você é um pecador, mas Jesus veio dizer que através dele seus pecados estão perdoados. O versículo 21 diz assim, ó, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça é a lei de Jesus sobre as nossas vidas. As pessoas olham para você e te julgam. As pessoas olham para você e te condenam.
Mas Jesus olha para mim e para você e diz: ainda tem jeito. Jesus olha para você e diz assim: eu sei o que você fez no verão passado. Jesus sabe de tudo que você fez. Jesus sabe de tudo que eu fiz. Jesus sabe dos nossos pensamentos, das nossas intenções. E ainda assim nos perdoa. A lei veio dizer: pecador, adúltero, viciado. Jesus veio dizer: meu filho amado. Porque Jesus não veio enfatizar o nosso pecado. Jesus veio engrandecer a graça de Deus sobre as nossas vidas. É exatamente isso que ele está querendo ensinar aqui. Jesus não veio descumprir a lei. Jesus veio mostrar que é possível seguir a lei com a graça de Deus. E é exatamente isso que eu e você vamos ver nos próximos capítulos. Eu convido você a ver domingo que vem. Porque domingo que vem nós vamos começar a abordar os diversos tópicos que a lei condena o homem. E que Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, te digo: tu não precisa adulterar, tu não precisa chegar no pecado. Afaste-se de toda forma do mal. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A lei veio fazer o quê? Ei, Maicon, Jesus dá um passo à frente e Jesus vem enfatizar exatamente isso. Por isso que ele diz no versículo 20: se a justiça de vocês não exceder em muito a dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Jesus está dizendo assim, ó: se depois de mim vocês não praticarem o que eu ensinar a vocês, já era. Porque eles não vieram salvar você, mas eu vim. Eles não perdoam os seus pecados, mas eu perdoo. Eles não abriram uma porta no céu, pelo contrário, eles vieram abrir uma tampa para o inferno, para te jogar lá dentro. Mas eu não. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Se você crê nessa palavra, se coloque de pé, por favor.